Hoje no AgriShow com você a gente conversa com o Polidoro, que é pesquisador da Embrapa Solos. Polidoro, obrigado por estar conversando com a gente aqui. O nosso assunto hoje é sistema integrado no solo. E Polidoro, eu queria começar te perguntando o que a gente tem de impacto hoje da Covid nesse sistema. A questão do impacto da Covid nesse sistema, esse ano, provavelmente ela não será muito sentida, porque as lavouras já estão no campo, né, e o pasto já está formado para o gado, que é o fundamento do sistema, mas nós não sabemos o que vai acontecer no que vem. Né, com relação ao comércio internacional de insumos, nós temos uma importação marcante de insumos, né, principalmente fertilizantes, e aí os sistemas integrados, né, eles vão poder aparecer como vantajosos mais ainda, porque é um sistema em que você tem possibilidade de economizar em fertilizantes, porque a eficiência é muito grande, então você pode, com o tempo que é comum a esse sistema, você diminuir ou manter a dose de fertilizante, diminuindo o seu custo. Porque se você diminui, mantém a produtividade, ou se você aumenta a produtividade com a mesma quantidade. Então, você diminui a participação do fertilizante no custo da produção. Quando a gente fala de sistema integrado, qual que é a grande característica dele, assim, para quem ainda não usa ou está na dúvida se adota ou não? Certo. O sistema integrado, ele é considerado uma prática de intensificação sustentável do uso da terra. Isso significa o quê? Tradicionalmente, você cultiva soja, né, vamos supor, uma cultura só, né, no verão, espera o outro verão para cultivar outra, né, ou a mesma, né, e o gado fica na pastagem em outra área, e as árvores em outra área ainda. Os sistemas integrados juntam todos eles na mesma área. Significa que você vai ter mais produção, muito mais renda, de forma sustentável, porque o sistema integrado lavoura, pecuária e floresta tem fundamento na agricultura conservacionista, né, na pecuária conservacionista, né, na atividade florestal com conservação de solo e água, principalmente. Então, você vai ter praticamente 4 fontes de renda, 3 a 4 fontes de renda, numa mesma área que você tinha uma só. Então, a grande vantagem é essa, poupa terra. Né? Você não tem que ficar esperando o próximo verão ou a próxima safra, você tem contínuas, né? Os sistemas mais bem feitos no Brasil, né, quando a condição climática e a capacidade, a aptidão agrícola da terra o solo é passível de produzir tudo isso, né, ele tem uma aptidão elevada, o que acontece é o seguinte, você só fica 1 mês ou 2 no máximo com a terra sem uma atividade produtiva. Isso assusta qualquer concorrente estrangeiro, né? Porque, imagina, a soja fica 3, 4 meses no campo, no máximo, né? Até menos. E o milho fica mais um tanto, ou seja, em 6, 7 meses, a gente já fazia safra e safrinha, ou segunda safra. Já assustava, né? O concorrente, na mesma área. Agora nós fazemos safra, safrinha, mais o gado e mais depois... de se deixar, né? É o país que mais faz a intensificação sustentável da agropecuária, que é um sistema que desde 2010, 11, a FAO recomenda para o mundo que produz que usa solo para produzir alimentos, né, e tudo mais. O Brasil mais uma vez, exemplo. Você falou de economia, redução de custos. A gente tem algum exemplo prático de como é que isso funciona? Um que eu lembro muito é do pessoal plantando café perto de castanheiras, porque você tem a sombra, protege do vento, reduz a praga. Mas vocês da Embrapa têm mais algum exemplo prático para a gente mostrar? Então, vamos lá pelo sistema, vamos falar do sistema agroflorestal, que é o mais antigo de intensificação, né? Que é um sistema complexo, bem interessante, e hoje, o exemplo que eu posso te dar assim, melhor, porque é uma commodity internacional, então, claro que atende a diversas combinações, mas o cacau é um melhor exemplo hoje que eu tenho de sucesso em larga escala, porque o cacau hoje, no Pará, ele está
plenamente adaptado a ser produzido em sistema agroflorestal, ou seja, ele fica na sombra como era antigamente, mas num sistema de produção que mantém a floresta em pé. Então, vai ser elemento de recuperação de muitas áreas que foram aí devastadas no Pará, principalmente, para a pastagem, voltando à produção de cacau com agrofloresta. Isso é um sistema agroflorestal muito moderno que antigamente não se pensava, né, nisso. Esse é um bom exemplo. E o outro bom exemplo também é no que se pratica no Centro-Oeste hoje, né? Com soja, milho, gado de corte, né? E eucalipto. É também fantástico, né? Porque esse é o que, a despeito de alguns questionamentos técnicos sobre a árvore, né? Sobre a produção de eucalipto, ele é o que mais tem, digamos, eficiência do uso da terra e é claro que dá mais rentabilidade. Você falou do cacau, e aí uma dúvida que eu tenho, que os produtores têm muito desafio com a tal da vassoura de bruxa, ou mosca branca também, né? Como é que isso fica quando a gente faz essa questão do INPF, por exemplo? Então, no caso do cacau, que é o sistema agroflorestal, o cacau é a cultura principal, né? Então, e o cacau, a CEPLAC, né, e o sistema da CEPLAC fez um processo de melhoramento genético que o cacau hoje não sofre com vassoura de bruxa mais, mas tem problema de incidência de pragas e doenças. Mas em qualquer sistema complexo, como é o agroflorestal, o equilíbrio entre o inimigo natural, a praga ou a doença, é muito grande. Somente praga. Então a chance de você ter incidência de pragas e doenças com alta severidade num sistema desse é muito baixa. Né? E aí é onde entra a questão da economia com os defensivos. Exatamente. Praticamente você não usa. Sinceramente, nesse sistema do cacau não é necessário, a não ser que você faça a implantação do sistema agroflorestal errado. Isso acontece também na região da Mata Atlântica, aqui no Rio tem muito isso, quando você faz agrofloresta com espécies nativas e espécies alimentícias, né, como hortaliças, né? Tem uma combinação muito legal, que é a gliricídia, que é uma espécie leguminosa fixadora de nitrogênio, produz muita biomassa, nitrogênio, né, como a soja faz, né, mas só que ela é uma árvore, e ela é feita em consórcio, né, no sistema integrado, com hortaliças. Isso para a agricultura familiar é fantástico, né? Então você vê que o sistema de integração lavoura-floresta, lavoura-pecuária-floresta, assim, ele não é só aquele que nós vemos com a soja, ele é muito mais amplo, né? E o Brasil, assim, todos os biomas do Brasil dá para se aplicar esse princípio de intensificação sustentável do uso da terra. Aí já tem, e aí você já trouxe duas perguntas que eu queria fazer, uma sobre se existe um tipo de solo mais indicado ou mais adequado, ou se a gente consegue fazer isso em todos, e a questão da aplicabilidade para o tamanho do produtor, que muita gente associa o INPF para grande produtor. Eu queria detalhar um pouco mais isso da questão do solo e da questão do tamanho do produtor. Bom, em termos de exigência em capacidade produtiva, né, aptidão agrícola da terra, o sistema integração lavoura-pecuária com soja, milho ou algodão, né, e pastagem para gado de corte, ele é o que exige mais, né? Então, a aptidão da terra tem que ser boa ou melhor que isso. Agora, e também tem a questão, inclusive, não só na questão de fertilidade, de propriedades físicas para infiltração, para armazenamento de água e tudo mais, mas também a questão do relevo da região, porque esse sistema é mecanizado, esse que nós ele é mecanizado, então não dá para você fazer em regiões que não tem possibilidade de mecanização, mas isso está tudo dentro da interpretação da aptidão da terra, aptidão agrícola, né? Então, as terras têm que ser com mais aptidões melhores para esse sistema mais integrado. Por outro lado, no outro extremo, os sistemas agroflorestais, né, como eu falei, que usam espécies nativas, né, e que são espécies florestais com alimentícias, esse sistema que eu falei da hortaliça com a gliricídia, esses são para agricultura familiar e também são bem postos em áreas em que você tem relevo acidentado ou o solo não é tão fértil, entendeu? Não tem tanta capacidade produtiva, mas ele é capaz de suportar aquele sistema, que é um sistema
integrado, mas ele é mais lento em termos de demanda do solo e da água, né, do que o ILP da soja, do milho e do gado, né? Agora, existe um mito aí, que o sistema ILPF, ele não é para pequeno produtor, né? Eu tenho vários exemplos que eu posso dizer, mas esse especificamente, eu vou te dizer da área experimental da Embrapa Gado de Leite, aqui perto, né? A sede é em Juiz de Fora, mas eles têm 2 fazendas experimentais muito legais, uma aqui perto de nós, em Valência, no Rio, e outra em Coronel Pacheco, em que o sistema integração pecuária-floresta é um sucesso. Entendeu? E é possível de ser lavoura, pecuária, floresta, não é? E é modelo para agricultura, para pequena agricultura familiar, porque a região onde está inserida a fazenda, principalmente de Coronel Pacheco, as 2, né? Ela tem, no entorno dela, uma estrutura de agricultura familiar, né? São bacias leiteiras, certo? Uhum. Uma era o Vale do Café e Leite, a outra é a bacia leiteira. Então, assim, é mito falar que os sistemas integrados não servem para a agricultura familiar. Servem sim. As tecnologias é que vão mudando, né? Claro, mas conhecimento, tecnologia, material genético e tal, tudo isso tem prontinho para fazer. Como é que a gente faz o planejamento para colocar isso em prática na propriedade? Porque não é só pegar o gado, soltar na minha plantação e deixar a coisa acontecer. Como é que eu faço isso? Aí sim vem uma coisa muito importante. Não é recomendável que o agricultor chegue e vá implantando esse sistema. Porque você veja, é um sistema que precisa de conhecimento, primeiro, em solo, porque você precisa entender qual é a aptidão daquela área para você, por exemplo. Você não pode pensar em colocar lavoura numa área que não tem aptidão para lavoura. Então, ela vai entrar só com pecuária e floresta, talvez, né? Então, você tem. Como é que você vê essa aptidão? Tem que fazer um levantamento de solos e tudo? Bom, felizmente o Brasil criou um programa chamado Prona Solos, que o Estado vai fazer isso, né, em parceria com a iniciativa privada, para os produtores. Porque não é para o agricultor familiar, por exemplo, não é uma coisa muito barata de se fazer. Mas um agrônomo bem treinado, né, ele consegue, com análise de solo, observar o relevo e tudo mais, ele consegue separar a propriedade, principalmente na familiar, em glebas e definir a aptidão. Isso é a primeira coisa, é o planejamento do uso. Primeira coisa, certo? Ali, de acordo com as glebas que ele for selecionando, estou falando de agricultura familiar, mas assim, o raciocínio é o mesmo, né? Para larga escala. Ele vai poder optar por sistema integração lavoura-pecuária, ou lavoura-floresta, lavoura-pecuária-floresta, enfim, né? Isso é um passo inicial. Em seguida, você sim, com a análise de solo, interpretar e fazer uma boa correção do solo. Isso é fundamental. Correção com o quê? Com calcário, gesso e fosfato natural. São 3 que, se você tiver no mercado disponibilidade desses 3, é fundamental. Por quê? Porque esse sistema, ele é um sistema de longo prazo. Então, ele precisa ter, no seu início, é igual plantio direto. Né? O plantio direto, se você não tiver uma implantação do plantio direto bem feita, não dá. Porque se você não fizer uma calagem, uma gessagem para corrigir perfil no início, você não consegue depois, você não pode fazer aração e gradagem. E esse sistema é complexo, você não pode querer ficar toda hora corrigindo. Então, essa segunda etapa de você fazer uma correção do solo bem feita é fundamental. Aí, sem isso, você não vai ter aquela economia de fertilizante que eu falei, aquelas 3, não vai conseguir. Produzir 3 safras ao mesmo tempo, no mesmo ano, não vai conseguir. Né? E, por último, aí sim, você tem que ter um planejamento muito bom para entrar com o gado. Porque não é um agrônomo que vai fazer isso para você. É uma pessoa que tem conhecimento em produção animal, um zootecnista, porque ele vai ter que saber a capacidade de suporte da pastagem, ele vai ter que analisar se é leite, se é carne, né? Se é corte, se é gado, né? Pode ser que no Nordeste, por exemplo, pode ser que seja, né, os caprinos, ovinos, que também são interessantíssimos, muito importantes para a região Nordeste. Então, você veja que é muito técnico, mas é só no começo, na implantação. Depois, evidentemente, o produtor vai tendo a sua experiência e acaba sendo ele mesmo. Tanto é que os maiores exemplos, os que ensinam para nós como que o sistema lavoura, que responde essa pergunta sua bem hoje, são produtores rurais. Porque eles foram experimentadores, né?
Sim. com a nossa parceria e tudo, mas eles foram experimentando, mas com fundamento, certo? Tá. E não assim, a Deus dará, solta a boiada, literalmente, não. Abre a porteira e deixa pastar. Tem que ser, planejar o uso, fazer esse planejamento de acordo com a capacidade da área, principalmente o solo. Depois, você fazer a correção do solo bem feita, certo? E em seguida escolher o sistema de produção com muito cuidado para a questão do gado. Tá? Muito cuidado para a questão do gado. Porque senão ele pode destruir o sistema todo. Porque se, por exemplo, você coloca um gado e faz super pastejo, vai impactar vai compactar o solo e a lavoura depois não vai. Então, vai ter erosão e tudo mais. Vocês percebem tendências de impulsionamento do sistema de integração daqui para frente ou não? Isso indifere da Covid-19? Olha, ele felizmente ele indifere, sabe por quê? Esse sistema de produção ele é muito alavancado por uma rede chamada Rede LPF, né? Essa rede é uma parceria público-privada que a Embrapa tem a honra de ser a presidente, né? Meu colega Renato Rodrigues, que é também da Embrapa Solo, né? Um pesquisador muito atuante na área de mudanças climáticas e tudo mais. Ele participou da implantação da Embrapa AgroSilvo-Pastoril, né? Que é onde tem os sistemas integrados experimentalmente em larga escala, né? Então, ele é um conjunto de empresas que querem ver a agricultura brasileira ser melhor. Eles não querem ganhar dinheiro porque já ganham. São grandes corporações e tudo. São grandes cooperativas. Então, com isso, o Brasil tem saltado em milhões de hectares por ano de áreas implantadas com esse sistema. A última estimativa que eu soube, né, que o Renato me mostrou, e a equipe da rede, inclusive nós até publicamos um artigo sobre land degradation, sobre degradação de solo, que o sistema LPF é a solução para evitar erosão, né, que é um grande negócio também, passou de 15 milhões de hectares. Há pouco tempo não tinha 10. Né? Há 2, 3 anos atrás eram menos de 10 milhões. Então, veja bem que está aumentando cerca de 2 milhões de hectares por ano. Daqui a pouco, você vai ter aí, né, uma boa parte, quase metade da produção agropecuária com algum sistema integrado. Né? Talvez, não acreditamos que seja tudo ILPF, é claro. Né? Sim. E essa prática pode ser exportada, a gente pode ensinar para os outros países, para quem é vizinho. Olha, eu acho, tomara que o Mercosul funcione de verdade nesse caso, porque assim, ele serve para o Mercosul, todos os países da América Latina, porque nós somos a única região do mundo, praticamente, que temos terra para poder aumentar a produção, e no caso do Brasil, não é só o Brasil que tem, milhões de hectares de pastagens degradadas, que tem terras aptas para agricultura e pecuária. Então, esse sistema, ele é maravilhoso para o Brasil e para os outros países da América Latina, porque ele torna uma área que não é produtiva numa área extremamente produtiva e competitiva. Porque você recuperar uma pastagem para produzir só lavoura, muitas das vezes não é viável economicamente. Agora, quando você recupera a pastagem para lavoura, pecuária, integrado, aí sim começa a fechar a conta. Porque, teoricamente, você faz um trabalho e tem essa sequência de safras. Né? Antes você recuperava uma vez para a lavoura ou uma vez para a pastagem. Agora você recupera uma vez para os dois. Então é lógico, né, que é bem melhor. Né? E na prática é assim mesmo. Por isso que esse sistema está crescendo tanto. Nós estamos avançando para regiões, para áreas, principalmente no Cerrado, que eram pastagens, com algum grau de degradação, que tem relevo adequado, solo adequado, o pessoal está avançando com muita força. Pensávamos que ela ia tomar muito área de grãos já consolidada, né? Mas não é bem assim que está acontecendo. Também, mas porque está convertendo um sistema de grãos para lavoura pecuária. Mas não é só isso, sabe? E também não é só para grande produtor. A grande coisa é essa, né? Esse que é o detalhe que acho que a gente tem que ressaltar, que também vale para o pequeno e médio. Polidoro, eu queria te agradecer muito aqui o seu tempo, conversar aqui no AgriShow com você. Lembrar quem está assistindo que a Embrapa Solo é colunista do digital.agrishow.com.br. Tem material lá sobre integração e LPF e sobre erosão e manutenção de solo. Polidoro, mais uma vez, super obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ok, eu que agradeço em nome da Embrapa Solo, estarei sempre à disposição. E eu gostaria de dizer para todos que nos assistem
que a Embrapa Solos ela é localizada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas ela está em todo o país, disponível para todos. Né? Se quer saber como usar o solo, como conhecer o solo, como evitar a degradação, a erosão, como usar fertilizante, como ter serviços ambientais, né, que estão tão em moda, entra no nosso site www.embrapa.br/solos, tá? Ou liga para um de nós, né? Fica à vontade. Nossos telefones estão por aí.